20 horas aqui. 20 horas em ponto. Boa noite a todos que estão aqui. Boa noite àqueles que estão nos assistindo no YouTube, que vão nos assistir. Muito obrigada, Celso, por você estar aqui conosco novamente. Eu que agradeço. A gente espera você aqui sempre conosco, tá? Porque a gente aprende muito. É uma visão muito bacana que você tem sobre a doutrina espírita, sobre a vida, e é muito importante para a gente. Você me dá a oportunidade e me agradece, eu que tenho que agradecer. Né? Caso me dá a oportunidade, eu tenho que agradecer. Então, nós somos muito gratos por você aceitar. Então, nós vamos, nesse momento que nós estamos passando essas chuvas fortes, né? E a chuva, ela é importante porque a chuva é também uma limpeza espiritual, né? A gente tem alguns livros falando sobre a chuva. Quando chega uma tempestade na Terra, muito se fez no plano astral, né? Então, tudo é importante e nada que Deus criou, da criação divina, nada é ruim. Nós é que, na maioria das vezes, não sabemos utilizar. Então, nós somos muito gratos a Deus, mas isso não nos impede de estar orando pelos nossos irmãos que se encontram em dificuldade. Nesse momento, a gente vibra por eles e, no que a gente puder, nós também vamos ajudar, como a gente estava conversando aqui anteriormente. Entender as aflições, e é um momento, um estudo que nós vamos fazer hoje, nós temos que prestar bastante atenção, né, Celso? Sem dúvida. Entender as aflições. Nós estamos no meio das aflições, né? Então tem que exatamente entender o que está acontecendo. Vamos ver o que está acontecendo. Nós vamos pedir o Paulo para fazer a prece inicial e depois o Celso vai iniciar o estudo dele, o tema aflições. Então vamos lá, né? Vamos fechar os nossos olhos, vamos elevar os nossos pensamentos e vamos rogar a Deus, a Jesus, nossa Mãezinha Maria Santíssima, a espiritualidade amiga, que nos favoreça nesse momento, aguçando os nossos sentidos, nos dando a possibilidade do entendimento mais profundo de tudo aquilo que vier até nós, e rogando também força, bom ânimo, disposição, para nós estarmos trabalhando com essas informações, com esses ensinamentos, sempre que o momento estiver nos pedindo. Pai Celestial, seja conosco, abra os nossos olhos, os nossos ouvidos, e nos dê a condição de seguir os passos que o vosso Filho maior orientou para que cada um de nós seguisse para conseguirmos atingir a plenitude que todos nós um dia alcançaremos. Com mais dificuldade, com menos dificuldade, de acordo com o entendimento que nós vamos buscando frente àquilo que a vida está a nos ofertar. E hoje é um dia que certamente teremos muitas oportunidades de conhecer novas orientações para seguir esse caminho com mais certeza, de cabeça erguida e sem perder a direção correta. Vamos fazer a nossa oração, nosso Pai Nosso, pedindo ao Pai Maior que nos favoreça em tudo e que aqueles que estão passando por situações mais caóticas, mais complicadas, por desespero, que o entendimento se faça presente em cada um deles, fazendo com que eles entendam que tudo que ocorre tem um objetivo nobre, grandioso, sublime, que está ocorrendo para que nós acordemos e desenvolvemos em nós aquilo que é necessário no momento. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim que perdoarmos os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Pois sabemos ser vossos o reino, o poder e a glória. Pois sois onisciente, onipotente e presente.
Rogamos, Senhor, de corações ajoelhados, ser conosco, hoje, agora e para todos, Senhor, e assim seja. Presentes aí na live e que vão assistir por meio do YouTube, mais para frente, em outros dias, nós estamos vivendo experiências muito interessantes que requerem que a gente tenha uma reflexão profunda nesses eventos que estão acontecendo no mundo e por que existem pessoas que estão incluídas dentro do mesmo grupo de pessoas que nós estamos convivendo no mundo, e elas são isentas e outras são muito afetadas. Então, são circunstâncias que pedem reflexão, que pedem pensamentos mais profundos, além dos pensamentos comuns, porque nós sabemos e temos a certeza absoluta de que em nenhum processo da vida pode acontecer a injustiça. Pode acontecer alguma coisa que não é devido acontecer. Em nenhuma circunstância de todas as experiências humanas está recebendo senão por suas próprias obras. E essa conexão é que é difícil da gente fazer, da gente entender, da gente aceitar e compreender, porque cada um se liga ao fato que cria. Mas ele não sabe que cria, nem quando cria, e nem por que processo ele poderia ter criado alguma coisa que ele não deseja. Eu sempre gosto muito de falar a respeito de André Luiz, para mim, não houve ainda, e que tivesse ver a ciência espiritual acontecendo, os mecanismos da mentalidade, da mente, dos pensamentos de cada pessoa. Estou com um trecho aberto aqui na minha frente, que diz assim, olha, o pensamento é, sem dúvida, força criadora de nossa própria alma e, por isso mesmo, é a continuação de nós mesmos. Através dele, atuamos no meio em que vivemos e agimos, estabelecendo o padrão de nossa infância no bem ou no mal. No livro Libertação, do capítulo 17, o texto se chama Assistência Fraternal. Do que é que nós estamos falando objetivamente? Nós estamos falando do nosso pensamento como elemento ativador dos movimentos da vida. O único elemento que ativa o funcionamento da vida, da experiência pessoal e também nos processos coletivos, é o pensamento de cada pessoa. Então, eu me incluo em um grupo de vítimas de mim mesmo e das próprias pessoas que pensam semelhantemente a mim, ou eu me torno isento juntamente com um grupo de pessoas que pensam semelhantemente a mim, se eu estou com pensamentos desvinculados de energias negativas criadoras dos processos violentos da natureza. Nós já ouvimos falar no meio espírita há muitos anos que os responsáveis pelos movimentos da natureza, principalmente os movimentos de grande violência, de grande impacto, são os espíritos inferiores. Isso tem escrito no nosso livro, o Livro dos Espíritos, e na nossa literatura espírita tem muito tema abordado sobre isso aí. Bem, mas o espírito inferior não é só desencarnado. Tem espírito inferior encarnado. E mesmo os espíritos que nós chamamos de espíritos bons, ou espíritos superiores, como nós, que estamos voltados para um crescimento espiritual, para um desenvolvimento espiritual, para ações no bem, mesmo nós temos a nossa contribuição de parcela de pensamento negativo em toda a história da humanidade, e principalmente durante a nossa existência. Bom, se é assim, nós precisamos começar a entender que a vida conecta cada pessoa pelo seu pensamento no fato que ela mesma criou. Então, isso não significa que com isso nós vamos ser maus
e vamos falar como Paulo falou no início aí, bem feito. Não tem nada disso. Não quer dizer isso. Significa que nós, ainda que nós tenhamos conseguido alcançar um nível de desenvolvimento espiritual melhor do que muitas pessoas, nós também temos pensamentos negativos. Nós também temos pensamentos maus. Nós também temos pensamentos que desqualificam a vida. Nós temos pensamentos que formam turbulências. Se você não consegue ver que o seu pensamento é uma emissão de energia com um poder de um potencial divino, precisa de começar a olhar diferente para si mesmo e entender que a sua participação na vida e na existência é muito mais efetiva do que você sempre pensou que fosse. Então, não há nenhum dos acontecimentos que possa atingi-lo sem que você tenha participado, contribuído, cooperado e alimentado o processo da sua formação. Não existe essa possibilidade. Senão nós teríamos que pensar que Deus castiga, que Deus pune, que Deus cria experiências difíceis para o ser humano, para desafiá-lo. Pode até criar experiências difíceis para desafiá-lo, mas não para destruí-lo. Nesse sentido, nós precisamos de começar a compreender que, quando nós temos pensamentos de destruição, pensamentos maldosos, maliciosos, pensamentos negativos, nós estamos contribuindo para a formação de algum evento da natureza, no qual, na experiência que a gente vai estar envolvido nessa experiência que se relaciona com o que nós criamos, ajudamos a criar. Está fora dessa experiência quem não participou da criação. Está dentro dessa experiência todos que participaram da sua criação, porque senão não teria cabimento eu entender e aceitar que cada um receberá segundo as suas obras. Isso seria uma passagem falsa do Evangelho. E que não é uma passagem falsa, porque a gente sabe que não é. Eu não sei que eu estou fazendo alguma obra, não tem problema. Eu estou fazendo alguma obra. Só de pensar, você já está fazendo alguma obra. E me chamou muito a atenção, em algum tempo no passado, boa noite para o Rogério que está chegando aí, no passado, porque quando Jesus disse que um homem olhar para uma mulher com intenção de adulterar com ela, só o fato de ter pensado já se conectou com ela e já cometeu o ato do adultério. Bom, então eu comecei a pensar, caramba, se só o nosso pensamento tem esse poder de gerar a energia em mim e me conectar com a pessoa dessa forma assim, então eu me conecto com a natureza, eu me conecto com as outras pessoas e tal, e a gente vai lendo, né, na literatura espírita, é uma literatura maravilhosa, que você tem alcance a informações de um nível muito profundo, então você vê lá, André Luiz vem e fala, olha, os mundos se influenciam mutuamente, como nós, como pessoas, nos influenciamos mutuamente. Então, se nós influenciamos os mundos se influenciam mutuamente, nós influenciamos as pessoas, influenciamos a natureza, a responsabilidade pelas experiências de maneira individualizada ou coletiva é do próprio indivíduo e da comunidade com a qual ele se afiniza, com a qual ele está em sintonia, em vibração equivalente. Então, nós participamos dos processos da vida. É muito triste a gente verificar que, dentro do nosso movimento espírita, poucas pessoas sabem de André Luiz e do poder do pensamento e do poder das palavras, como Jesus falou, que dão pouca importância. Se André Luiz fala muito do pensamento, Jesus fala muito sobre as palavras. E qual é o nível de importância que nós estamos dando para esses dois grandes personagens da ajuda à humanidade para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento? Não posso ignorar, né? Uma vez me perguntei a mim mesmo,
eu tenho capacidade para ignorar o que Jesus falou? Eu tenho capacidade para duvidar do que André Luiz falou? Então eu me peguei, assim, numa saia justa, como diz aí na linguagem popular, né? Eu não tenho competência para colocar em xeque, colocar em dúvida as palavras dessas pessoas. Aí entra outra questão. Se eu não posso colocar em xeque, eu sou uma pessoa que me interesso por mim mesmo, pela minha qualidade de vida, me interesso pelo meu progresso, pelo meu desenvolvimento, principalmente o crescimento espiritual. Eu tenho muito interesse no meu crescimento espiritual. Eu quero ter a capacidade de salvar a mim mesmo. Então eu não posso desobedecer, descumprir, ignorar nem a palavra de Jesus, nem a palavra de André Luiz. Entre outros, né? Estou citando apenas dois aí, são os grandes avatares que a humanidade conhece, dentro do nosso meio espírita, André Luiz também tem um grande destaque. Como que eu posso me considerar cristão e não seguir as orientações do Cristo? Não seguir as orientações do Cristo é deixar de ser cristão. Como que eu posso ser espírita e não acreditar que as mensagens de André Luiz têm um fundamento científico que eu ainda não alcancei e que ele está trazendo para nós como um presente para a gente poder conhecer melhor a nós mesmos? Então, nós vamos falar agora sobre outra passagem do Evangelho que Jesus falou claramente para todos nós. Para a gente não ficar aflito, né, inquieto quanto ao dia de amanhã, em relação ao que nós haveremos de comer, beber, vestir, e faz uma série de comparações com o lírio do campo, com a sabedoria de Salomão, com uma série de coisas, dizendo, olha, você tem essa capacidade toda, você tem esse poder todo, você tem que aprender a utilizar as suas energias do pensamento, da palavra, as suas atitudes, e ficar inquieto, ficar em estado de medo, de tensão e de aflição, é uma forma de você alimentar a energia negativa no mundo todo. Porque o seu mundo, ele está dentro de você. O universo primário é pura energia, é informação, é conhecimento, então ele está aí dentro de você. Você afeta esse universo primário e tem como consequência a experiência no universo secundário, que é onde nós vivemos a realidade que a gente chama de material. Bom, então, não ficar aflito é uma condição para não viver a experiência aflitiva. Manter o estado de espírito na tranquilidade, na serenidade, na paz, é o que mantém o seu ambiente e o meio onde você vive em estado de paz. Estado de paz quer dizer, com a influência da natureza, sendo uma influência tranquila, serena, pacífica, não violenta, não agressiva, não capaz de perturbar você. Então, esse é um aspecto. Agora, por outro lado, lembrando ainda de André Luiz, que disse que o pensamento é uma partícula viva. Se eu ignorar isso, eu posso realmente me sujeitar a muitas coisas que não vou dar conta. Porque eu preciso de compreender que há dois teores de energia nas palavras que a gente pensa, no conhecimento que a gente tem. Tem o conhecimento negativo, que destrói, que diminui, que reduz capacidade, que deteriora, deprecia, desqualifica, e tem o pensamento positivo, que acrescenta valor, que alimenta a energia positiva, que constrói, que estabelece poder, estabelece capacidade e dá acesso a níveis de informação que estão acima. Então, eu preciso de entender se tem uma palavra que fala alguma coisa a respeito disso, e tem.
fala que o homem ele será justificado ou condenado, quer dizer, ele vai ser considerado justo e estará em estado de isenção, ou estará condenado e estará em estado de punição, entre aspas, né, muita entre aspas mesmo, para a gente entender, pelas palavras que ele fala, pelo pensamento que ele tem, pelas atitudes que ele aplica no seu dia a dia e pelas ações que ele depreende na execução de qualquer coisa. Nós nos incluímos ou nos excluímos pelo modo com que nós pensamos, pela energia que nós fazemos circular. Não há outro processo. E é bem conveniente, nesse momento que nós estamos vivenciando a experiência da pandemia, entender que o vírus não é alguma coisa que não foi criada também pelo pensamento. O vírus é um fruto de um pensamento negativo. Ora, pensa bem, começou-se a pensar de uma forma muito negativa, de uma forma muito contagiante, de uma forma muito virulenta, né? E aí a gente começa a raciocinar e buscar na profundidade daquilo que está exposto, onde está a explicação para tanto vírus em tanto lugar? Por que ele se tornou viral, essa doença? E nós encontramos essa palavra de viral na internet muitas vezes. Quanta porcaria, quanta coisa ruim, quanta coisa negativa, quanta coisa maléfica, quanta coisa depreciativa se tornou viral na internet. Qual poderia ser a origem de um vírus, senão por uma coisa que passou pelo pensamento humano e se tornou viral? Quem é vítima do vírus de maneira mais intensa? Aquele que mais cultiva o pensamento viral. Aquele que mais se envolve na energia viral. Aquele que mais tem medo da energia viral, que por causa disso não para de pensar nem um minuto a cada 24 horas. Então, se o vírus foi criado na mente mesmo ele é alimentado, na mente mesmo ele é desenvolvido, e na mente mesmo ele é espalhado. Você pensa, comenta, fala, e o vírus está se espalhando. É inexplicável pelos processos físicos que um índio lá no Alto Xingu, que não tem acesso à comunicação social não, contato com pessoas das outras partes do mundo, da China, da Índia, da Europa, nos lugares de onde veio a contaminação, etc. e tal, assim, pela ideia geral, ele não tem contato, mas ele tem um telefone celular, ele pega a internet, ele tem computador. Hoje, índio tem computador, índio tem internet, eles têm acesso às informações. O que se torna viral na internet, para eles também se torna viral. Então, ele não teve nenhum contato com nenhum europeu, com nenhum asiático, com nenhuma pessoa de outra parte do mundo para pegar o vírus, mas está com o vírus. Se nós não começarmos a prestar atenção que nossos pensamentos são coisas vivas, André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, fala sobre isso. Repete mais ainda o primeiro é mecanismos, o outro é nos domínios da mediunidade. Fala sobre isso. Então, é hora de nós, pelo menos os espíritas que eu conclamo, né, que tenham um pouco mais de atenção para aquilo que nós estudamos. Eu adoro muito as mensagens do Chico Xavier, mas se eu não entender a mensagem do Espírito que mandou através dele, é perda de tempo do Chico e perda de tempo nossa e perda de tempo do Espírito. Porque não adianta eu achar bonito. Eu preciso compreender qual é a funcionalidade. Eu preciso entender que palavra é mecanismo funcional. Você põe para funcionar a vida, o seu corpo, os seus órgãos, as suas capacidades todas, elas são governadas pelas energias que você carrega no pensamento, que você trabalha e elabora formulando questões, frases, postulações, situações mentais. Então, você está dirigindo o processo da vida
mas poderia dirigir com sabedoria, porque Jesus fala, o homem bom tira do seu bom tesouro a sua boa realidade. O homem que tem um olhar bom para a vida, que consegue enxergar as coisas boas que a vida tem um corpo iluminado, tem luz própria. Então, a sabedoria que Salomão teve está ao seu alcance. Qual é essa sabedoria? É a de você ser um fiel cumpridor das regras que regem a sua própria natureza íntima, que nós chamamos de evangelho. Esse é o ponto. O evangelho não é um texto religioso, o evangelho é um texto sagrado e consagrado de programação mental, onde você vai alcançar a sua metamodelagem para o modelo Cristo e vai alcançar a sua metamodelagem para o modelo divino. O Cristo funciona para nós como um arquétipo interno, Deus funciona para nós como o arquétipo maior de todos, e nós temos essa modelagem para alcançar. E quando nós tocarmos na veste do Cristo, quer dizer, estamos muito próximos de ser iguais ao Cristo em termos de entendimento e compreensão do Evangelho, nós vamos fazer milagres extraordinários. Aliás, hoje a gente já faz milagres extraordinários, mas infelizmente os milagres que nós fazemos são provocar queda de barranco, provocar destruição de barreiras, provocar destruição de estradas, provocar enchentes de rios, provocar queda de raios em lugares, provocar incêndios, provocar secas. Nós já fazemos esses milagres. Mas os milagres ao contrário, os milagres contrários aos nossos interesses, sendo que está tudo à nossa disposição. Foi pecado? Foi errado? Não tem nada disso. Faz parte do processo de experimentação do todo, a experimentação do negativo, a experimentação do ruim, porque sem isso você não teria capacidade de fazer a formação de juízo de valor e saber definir o que é que você quer ser, o que é que você quer ter, o quanto você quer poder. Sem isso você não teria essa capacidade. Então, em relação principalmente ao tema de hoje, que é a aflição produz o ato aflitivo. A aflição, ou o medo, ou a preocupação, produz aquilo que nós temos medo, aquilo com que nós nos preocupamos e aquilo que nos aflige. Nós damos força, criamos um monstro e depois ficamos com medo, escondendo debaixo da saia, ou debaixo da mesa, ou debaixo da cama, e falando que é bicho-papão. Nós somos os criadores de toda a realidade. Você tem a competência e a capacidade de gerar contentamento na sua própria mente. Se tornar contente na mente é contentamento. Pensando coisas boas, pensando coisas alegres, procurando estabelecer metas construtivas, belas e úteis para a sua própria experiência humana, tirando sua concentração de atenção nos níveis inferiores, nos níveis mais baixos, onde ocorrem os crimes, onde acontecem as tragédias e os dramas, e colocando ela no paraíso. Ah, mas isso é ser alienado, Celso. Isso aí, você vê, o mundo está acontecendo, tem muita gente precisando da nossa ajuda, e a melhor ajuda que você pode dar é começar a ter pensamentos que acrescentam valor, pensamentos que modificam as situações para melhor, pensamentos que agregam qualidade às pessoas a respeito de quem você se refere, porque se não for dessa forma, você vai ficar esperando o resto da vida, a vida inteira, experiência após experiência, que as coisas se mudem por si mesmas e não muda por si mesmo. Você tem que mudar o seu mundo para que o mundo ao seu redor siga as tendências internas que você tem. Dentro da nossa experiência, chegamos ao momento em que a nossa divindade, nós somos filhos de Deus, portanto somos deuses, nossa divindade
tem que ser colocada a serviço do Deus, não a serviço do inferno, não a serviço das experiências malignas, mas a contribuir para o bem-estar geral. É a única forma que você tem é você ser criador de coisas que acrescentam valor. Situações que acrescentam valor, pessoas que acrescentam valor. Quantas e quantas vezes nós colocamos defeito nas pessoas e elas se comportaram conosco durante muito tempo com aqueles defeitos para nós aprendermos a ter paciência e tolerância. Já vencemos essa fase. Não estamos mais precisando dessa experiência. Nós temos a grande oportunidade de olhar para uma pessoa agora e ver que tipo de virtude você pode aplicar nela. E você tem todas. E você tem todas. Qualquer que você quiser aplicar, dizer, essa pessoa é encantadora, essa pessoa é maravilhosa, essa pessoa é sábia, essa pessoa é inteligente. Que coisa mais gostosa que é você conviver com a pessoa que você qualificou. É muito gostoso você viver essa experiência. Você a torna uma pessoa feliz e você se sente feliz. A recíproca é verdadeira, a lei é de causa e resposta da causa, que é o efeito. É espelho. Você projeta e você vê. Você projeta e você sente, você vivencia. É muito gostoso você construir as suas condições de plenitude, de resiliência interna, não se abalar com nada, não se incomodar com nada, não se perturbar diante das experiências dos outros, mesmo as mais graves, sem que você deixe de ajudar. Claro, você pode ajudar, mas não se perturbar com elas. Porque se você se perturba, você torna pior o estado delas. Se você se perturba pensando nelas, para onde vai essa energia da perturbação? Para elas. E a vida delas se torna pior. Então, a oração, como o Paulo falou, como a Jacira falou aí, sim, vamos dar nossa contribuição de oração, porque a oração é uma energia extraordinariamente poderosa. Nós poderíamos classificar a energia da oração como uma energia supraatômica, capaz de modificar universos inteiros, de afetar universos inteiros, não só o mundo, não só a pessoa, mas universos inteiros. Então, é da nossa competência, agora que nós já conseguimos desenvolver alguma competência e habilidade, sermos cada vez mais seletivos na aplicação do poder divino, que é o pensamento e a palavra. Vamos parar com essa ideia de que nós somos vítimas da vida, vítimas da natureza, coitadinho do fulano, coitadinho do ciclano, não. Eles estão vivendo as experiências que são necessárias ao espírito que eles são e que são capazes de elevá-lo para o próximo nível da experiência humana e um nível melhor. Então, aprender a criar, é preciso que você tenha interesse em aprender. É preciso que você tenha conhecimento aonde que tem aquele conhecimento. É preciso que você saiba o que você está procurando, o que você está querendo encontrar. Se você está querendo encontrar Deus, você vai conseguir encontrar procurando conhecer-se a si mesmo. No nível mais profundo, quando você conhecer a si mesmo, você estará conhecendo Deus. E se você quer conhecer a si mesmo, quando você entrar no nível mais profundo, quem está lá? Deus. É a sua essência. Ele sempre esteve aí com você, como disse o Agostinho, né, Santo Agostinho. Eis que vos procurava lá fora, mas eis que estáveis aqui dentro. Né? Você procurando lá fora, e ele está aí dentro. Deus é a palavra. Está escrito em João, capítulo 1, versículos de 1 a 5. Tudo que você faz na vida faz com a palavra. Não foi nada que existe na sua vida, foi feito sem ser pelo processo de aplicar palavras. A palavra é Deus, está escrito lá em João, no livro de João, essas são palavras de Jesus. É a forma como Jesus encontrou para que nós entrássemos em contato com o nosso Deus interno e extraíssemos dele o paraíso que nós sempre sonhamos, não só para nós, mas para todas as pessoas que conviverem conosco.
que nós tenhamos a capacidade de apresentar esse Deus interno para as pessoas com a visão que as pessoas têm de Deus, de ser um ser perfeito, um ser amoroso, um ser capaz de servir a todos indistintamente, sem questionamentos, de procurar fazer o melhor que pode fazer em todas as circunstâncias. Então, quando você se fidelizar aos princípios, que são os princípios regenciais da vida, que você vive, você vivencia pelo Evangelho, quando você conhecer de fato o Evangelho do Cristo na íntegra e ir praticando gradualmente o que você vai entendendo, você vai se empoderando, vai se enchendo de energia e se enchendo de entendimento e capacidade de entender aquilo que está além da compreensão quando você não alcança determinada vibração. Então, das pequenas coisas, muito pequenas, que você lê no Evangelho, que são perfeitamente compreensíveis, e não sobra margem de dúvida nenhuma sobre elas, elas te elevam um percentual X de vibração. Elas te tiram um percentual X de carga negativa. Elas te elevam na capacidade de perceber a realidade além do que você tem percebido até agora. Então vamos lá, coisas tão banais, tão simples, que você pode ficar fora do campo das aflições e das experiências dolorosas e dramáticas, até com relativa facilidade. Não é tão complicado assim. Tem, por exemplo, vamos pegar uma parte do Evangelho só, simples, que Jesus fala assim, olha, sede mansos, como eu sou manso. O que significa isso? Se desanimalizar a si próprio, não ser uma pessoa intempestiva, impulsiva, agressiva, violenta e capaz de matar. Isso é pacificar a si próprio. Tem mais alguma coisa? É ter autocontrole. Quando alguém te exerce uma influência negativa sobre você, que você está sujeito à afetação, é porque você ainda não tem a resiliência capaz de suportar com paciência e tolerância adversidades. Você tem que reagir como fazem as pessoas que estão ainda muito animalizadas. Então, pacificou-se, tem dois grandes benefícios. O primeiro deles é de você aumentar a sua vibração para um nível muito mais alto do que os animais. E ter a capacidade de raciocinar e alcance a níveis superiores de inteligência. Pacificar-se é ter autocontrole, autodomínio, não sofrer a influência negativa e não deixar a sua vibração cair. Não perder os seus valores, não perder a consciência, não perder a visão. Então, a experiência não é tão complicada assim. Estou falando apenas de um ponto do Evangelho. Vamos falar de outro. Uma passagenzinha muito simples, curtinha, que diz assim, olha, dai a todo que te pedir, e tem um ponto final. Olha, quantas vezes eu já vi pessoas espíritas de longa data arranjarem desculpas, acrescentarem processos, acrescentarem palavras, acrescentarem textos, isso aí dizer assim, dá é tudo que te pedir, mas não tudo que te pedir. Não acrescenta nada, não. Só obedece, só cumpre. Porque dar a todo que te pedir é o único processo que a vida tem de tornar você magnético para receber. É dando que se recebe. Dai a todo que te pedir é a única forma que a vida tem para não te acusar de ladrão e dizer, você já tirou tanto dos outros, agora devolve. Ela está te dando uma oportunidade dizendo para você, seja caridoso, dai a todo que te pedir. E depois na sequência tem outra frase, simples também, bem simples. Leve, gostosa de ouvir. Não te desvies de emprestar àquele que te pede, essa sim tem vírgula. E diz assim, sem esperar nada de volta. Naquele tempo que eu comecei a aprender isso, eu pensei, se eu vou emprestar e não vou esperar nada de volta, então é dar. Isso não é emprestar. Mas é emprestar. Por quê? Você tomou emprestado quantas vezes de pessoas conhecidas, desconhecidas, pegou alguma coisa emprestada?
e alguém vem te dar a oportunidade de devolver. Se você compreende que a vida funciona dessa maneira, sem acusar você de ladrão, sem acusar você de desonesto, sem acusar você de uma pessoa que prejudicou os outros, ela te dá uma oportunidade de você emprestar tudo que te pedir sem esperar nada de volta. É muita generosidade dos planos superiores ao considerar que você merece essa oportunidade. Porque ela só se torna visível para você se você merecer essa oportunidade. Se chegou a sua hora de você dispensar as cargas negativas que gravou em si mesmo. Você escreveu uma lei, eu estou condenando, a lei é uma sentença de condenação para você mesmo, e agora vem alguém te dar a oportunidade de você fazer a sua limpeza magnética e limpar o seu perispírito e alcançar leveza, fluidez, alcançar um status e uma condição de realização que você nunca experimentou. E por que razão haveria de ser diferente? Se os planos divinos têm essa generosidade de não te acusar, de não te fazer sentir culpado, o processo só poderia ser este. E quantos de nós aproveitamos essas oportunidades que nos aparecem? Por que nós acrescentamos detalhes nos textos do Evangelho por conta própria? Quem nos deu, quem nos colocou na condição de escritores ou revisores do Evangelho? Ninguém nunca nos colocou na condição de revisor do Evangelho. A primeira coisa que você tem que aprender chama-se fidelidade. A lei é sua, é para você, é para o seu benefício, ela funciona de você, em você e por você. Por isso ela recebeu o nome de perfeita. Per quer dizer por e para você mesmo. Perfeita, feita por você, para você, perfeita. Então, desta forma, não ignore a sua individualidade. Eu não estou dizendo para você ser egoísta, não estou dizendo para você olhar para você em primeiro lugar, estou dizendo, você é uma dualidade indivisível. Individualidade é isso. Dualidade invisível, indivisível. Que dualidade é essa? É você, com uma consciência humana e o seu corpo físico, tendo do lado de dentro um ser divino, a sua essência, que tem um modelo para você seguir e se igualar, para você que, como pessoa física, ser humano, corpo material, seja também tão poderoso quanto Jesus demonstrou ser. E ele corroborou isso, confirmou isso, disse isso, falou isso para nós. Onde que eu quero entrar na sua experiência? Eu quero entrar na sua experiência te dizendo, você tem todo o arsenal para construir a sua própria alegria, a sua própria felicidade, a sua própria paz, o seu contentamento, a sua experiência agradável, e isso envolve todos os níveis da sua relação com a vida. Você com você mesmo, para se sentir bem, você tem que ter bons pensamentos, porque isso vai alimentar todos a sua estrutura física, célula por célula, órgão por órgão, sistema por sistema. Você, para se sentir bem com o outro, você tem que projetar nele os seus valores, os valores que você quer experimentar, porque quando você põe virtudes no outro, em vez de colocar defeito e experimentar defeito, você recebe os efeitos disso e se sente bem, se sente contente, se sente feliz, e a pessoa também se sente bem, se sente contente, se sente feliz, então você é responsável pela sua felicidade no relacionamento com as outras pessoas. E também pela felicidade da outra pessoa no relacionamento com você. Então, você está no comando da vida, não sabia disso, não tinha essa percepção de que só ao usar as palavras você está construindo situações, está construindo realidades, está construindo experiências, está construindo sentimentos, um cabedal de sentimentos que você vai ter aí dentro do seu próprio ser, mas agora você sabe. Agora você sabe, a palavra nunca falhou. Sua palavra nunca falhou. Mas assim como tem a semente, por exemplo, do carvalho, que leva 400 anos para brotar,
para virar uma árvore, 400 anos para virar uma árvore. Tem sementes que nós plantamos que nós não vamos colher até nem nessa experiência humana, é na próxima, ou na outra experiência, em outra dimensão. E tem sementes que nós plantamos que nós colhemos aqui em 15 minutos. Plantamos semente aí de uma coisa assim, que ela é tão microscópica que ela brota instantaneamente assim que ela cai nas condições perfeitas. Então, mas o efeito dela em você é tão grande quanto a semente do carvalho. Qualquer experiência que você criar gera sentimento e alimentação celular. Gera estruturação ou desestruturação psicológica, psíquica e espiritual. O estado de espírito que você vivencia, ele é um atestado de como é que você está fazendo o manejo das energias divinas. Se você estiver mal-humorado, estiver descontente, estiver em estado de depressão, estiver muito preocupado, você está fazendo um manejo equivocado. Você está mexendo com coisas que não acrescentam valor, que não vão adubar a felicidade, que não vão adubar a alegria. Trabalha com a sua mente criativa, criando o que é bom como o modelo do Criador. Não conforme o modelo demoníaco, o modelo satânico, ou o modelo do inferno. Porque nós é que fazemos a realidade, seja ela qual for. Eu posso estar vivendo dentro de um pane de um avião no alto do espaço, 10 mil milhas de altura, sei lá quantas milhas de altura, e posso ser o único a escapar, como também posso ser o único a morrer. São coisas que a vida, ela não fala para você assim, olha, agora você vai entrar nesse avião, você vai morrer. Não. Você vai entrar nesse avião, o avião vai cair, você vai salvar. Ela não vai falar isso com você. A experiência que é produzida pela coletividade que está dentro do avião, vai ter alguém isento? Vai ter alguém que não se conectou naquela experiência? Então ele vai cair de 10 mil metros de altura e vai sair inteiro. Machucado, tudo, mas inteiro, mas vai continuar vivo. A gente precisa entender isso. Quantas vezes a gente ouviu histórias desse tipo? Milhões delas. Milhões delas. Essas histórias não são fatos isolados. Elas estão aí para mostrar que você pode alcançar um nível de isenção, isento de tribulação, isento de preocupação, porque a preocupação cria exatamente o que você não quer criar. A tribulação vem porque você está com a mente atribulada. O fenômeno negativo acontece trazendo experiência negativa. Ora, todo mundo já sabe disso. A conveniência neste momento é abra os seus olhos para a verdade e o seu poder criador. Abra os seus olhos. Enxergue-se como um Deus de verdade atuando no mundo, exercendo poderes bons, exercendo poderes de outra forma não tão bons, mas que pode qualificar a sua experiência, melhorando a qualidade das suas expressões. Pega o ato da criação divina, lá no Gênesis, e vê todos os itens que foram criados. A última palavra em cada ato de criação divina foi: e vi que tudo era bom. Se você está agora prestando atenção no que você está fazendo, no que você está pensando, no que você está falando, nas palavras que representam a aplicação do poder divino, então você já sabe que ao final de cada criação, você já sabe que vai poder dizer que o que você fez, tudo o que você fez, era bom. Se não era bom para a sua experiência de sentimento bom, do melhor sentimento, será bom para a experiência de aprendizado do universo, de reconhecimento dos valores que são aplicáveis pela nossa palavra. Então, na nossa experiência agora, o que a gente tem que fazer muito é agradecer por essas oportunidades que a vida nos dá e que a gente às vezes nem reconhece. Mas, por exemplo, uma pessoa que vem trazer uma coisa ruim para mim, que vem fazer uma coisa ruim para mim, essa pessoa, eu chamaria assim, como se fosse... A gente já viu aqueles
aqueles animais selvagens, né, na selva lá, cheio de mosquitos, cheio de bichinhos, e passarinhos vêm, chegam e vão catando uma coisa e outra ali, faz uma limpeza no animal grande, que não dá conta de se coçar ou de se limpar. Nós temos o nosso perispírito cheio de bichinhos, cheio de marquinhas. E aí vem um ladrãozinho, vem um batedor de carteira, vem uma pessoa sem educação, vem uma pessoa bruta, vem uma pessoa maldosa, maliciosa, e ele vem tirar um bichinho das nossas costas, vem tirar uma marquinha do nosso perispírito. O que uma pessoa dessa merece? Merece a minha oração de gratidão permanente. De gratidão permanente, ela não merece ser acusada, não merece ser ofendida. As minhas palavras não podem desqualificá-la, porque é a mesma coisa de eu estar confessando a minha falta de qualidade, porque ela veio e foi fazer a limpeza daquilo que já existia em mim. Os maus não são maus. Os maus são operadores do processo da didática divina, retirando, né, são os faxineiros da experiência espiritual, retirando as marcas magnéticas negativas do nosso perispírito. Então, se nós tivéssemos que dar uma qualificação para essas pessoas, são as pessoas que são os garis espirituais. Eles vêm retirar a sujeira que está em nós. Ou são as pessoas que nos dão banho, ou são as pessoas que cuidam de nós. Assim, dessa forma, você tem uma outra razão muito diferente para não só observá-los, mas para agradecê-los e retribuir, né, com ações qualificadas, para você ter de volta da vida o retorno qualificado também. A Jacira, acho que se saiu daí, mas se alguém quiser intervir, falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, eu estou à disposição. Ô, Celso, você sim. Acabou de dizer há pouco que as pessoas que chegam até nós e nos incomodam de alguma forma, está retirando de nós coisas danosas que iriam nos perturbar a nossa caminhada e nos impossibilitar de estar vivenciando coisas boas. Então, o entendimento é uma coisa muito profunda para a gente levar ao conhecimento do grande público. Porque até o momento, qualquer coisa que importuna é tido como uma coisa danosa. E a pessoa repele, critica e fica nervoso, chateado, porque tem esse sentimento de vingança, de fazer a mesma coisa com o outro. Perfeito. Então, tem que pensar muito com quem a gente vai conversar esse tipo de coisa, porque ainda tem um alcance muito alto. Paulo, você falou a coisa muito certa. Mesmo no nosso meio espírita, isso não é uma coisa bem recebida. Mas o que eu estou falando, Paulo, quem sou eu? Agora eu vou usar uma certa falsa modéstia. Quem sou eu para ter essa ideia? Essa é a ideia que eu tirei do livro do André Luiz, do Nosso Lar. Ele diz assim, num determinado momento lá do Nosso Lar, ele diz assim, olha, pela primeira vez na minha vida, eu cataloguei malfeitores na conta de benfeitores. Porque as pessoas que nos fazem mal vêm retirar de nós os males. E como Jesus disse, se eu não me revoltar, se eu não disputar, se eu não procurar me defender, eu permiti que ele fizesse a limpeza e fosse embora carregando o meu peso. Então, André Luiz e Jesus, complementei aí um com o outro para te dizer, eu não tenho essa competência toda para falar uma frase dessa. Agora, se André Luiz falou para o mundo espírita, se Jesus falou para o mundo cristão, por que eu não falaria para outras pessoas? Elas podem não ter a capacidade de receber, elas podem não ser receptivas à minha conversa, mas está plantada a semente. O que eu vou fazer é plantar a semente. Em um determinado momento no futuro, ela vai falar, nossa senhora, mas eu já fui tantas vezes avisado que eu não posso reagir, que eu não devo reagir.
E agora eu tenho que experimentar outra coisa, porque a coisa está ficando preta para mim. Paulo, nós já tivemos esse pensamento, todos nós já tivemos. Você reage, você age de maneira inadequada, e de repente você chega num nível de gravidade tal que a sua vida passa a correr perigo, que a sua integridade física passa a correr risco, porque você está reagindo ou porque você não está colocando isso para cumprir. Então, quantas e quantas pessoas morreram em assaltos porque se recusaram a entregar ao ladrão aquilo que o ladrão estava querendo tomar? Eu tive um amigo, uma pessoa de muito relacionamento próximo. Ele tinha tirado 20 mil reais no banco, ele sabia do Evangelho, estudava o Evangelho, conhecia o Evangelho, e ele foi assaltado por um assaltante que acompanhou ele do caixa, alguém avisou do caixa, ele foi assaltado na porta do banco, ele reagiu, tomou 5 tiros e morreu. E ele estava trabalhando numa causa nobre, porque ele tinha um filho que tinha um problema de uma doença autoimune que dependia de um tipo de tratamento muito raro, muito caro e muito específico. Então, ele se tornou presidente da associação dessas pessoas que estão envolvidas no tratamento desse. Quer dizer, ele é uma pessoa boa, mas a pessoa ser boa não implica que ela pode deixar de ser fiel ao princípio da não reação. Não resistais ao mal, porque a vida vai mandar um cobrador na sua porta. A vida vai mandar um cobrador na sua experiência. Então, a primeira maneira que ele chega é na tentativa de te enganar. A segunda maneira que ele chega é na tentativa de te furtar. A terceira é na tentativa de te roubar. Na quarta é um assalto à mão armada e, provavelmente, se houver resistência, a quinta atitude nisso aí é a morte. Então, a vida funciona independente da gente aceitar ou não aceitar. Quanto mais nós pudermos avisar as pessoas que esse processo da vida é um processo infalível, mais nós estamos fazendo o papel que nos compete fazer. Né? Se formos bem compreendidos ou não, aí não é uma questão nossa, sabe, Paulo? É o meu pensamento, né? É porque dentro da filosofia espírita é dito, né, com muita clareza que o mal não existe. Nós julgamos se o mal é porque nos incomodou de alguma forma, mas ele veio para nos alertar de uma posição diferenciada daquela que nós estamos tomando. O fato de Jesus dizer não resistais ao mal, ele tem um significado para mim que é irrepreensível. Eu não tenho que discutir questões colocadas por Jesus, eu tenho que cumprir. Essa é a minha visão, sabe, Paulo? Tem dado certo para mim porque eu tenho tido um tipo de experiência que talvez não seja exatamente a que eu quero, mas é exatamente a que me é importante e a que eu preciso. E eu sou grato à vida por viver essas experiências desse nível. Eu não vou ficar revoltado por uma experiência não ser compatível com o que eu desejo. Então, a minha aceitação para a vida é uma compreensão de que ela funciona a partir de mim e não a partir de causas externas. Ô Celso. Sim, Jacira. É muito interessante essa colocação sua. E todo mundo aqui sabe que eu tive uma experiência, né, de um assalto à mão armada. E antes, eu já tinha sido assaltada várias vezes, desde adolescente. Mas eu sempre reagi. Mas reagi não, porque eu sou corajosa. Não é isso, né, gente? Mas a minha... sempre eu reagia e já bati, e já dei uma sombrinhada nos pipetes, né? Fiquei abraçada no centro da cidade, um tempão, ele não me largava, eu não largava. Então, assim, já tive várias dessas experiências. Só que o ano passado, eu estava indo visitar uma pessoa e tudo, e eu tinha sonhado na noite anterior sobre um contrato, né? E eu não assinei esse contrato no sonho. Eu fiz uma prece e a pessoa, o homem me perguntou e eu não assinei esse contrato. E eu senti muita... e ele veio um monte de bicho peçonhento assim, perto de mim, e eu olhei com amor para aqueles bichos peçonhentos que eu tenho tanto medo, né? Cobras, lagartos, e meu sonho, gente, eu parecia até São Francisco.
só olhando com amor aquilo lá. E eu fiquei impressionada com aquilo, né? Falei, gente, eu fico medrosa. E na hora do assalto, eu tinha acabado de comentar com a Conceição. A Conceição falou assim, nossa, o seu sonho foi tão chique, eu sonhei que estava roubando um pimentão. e a gente assim... E na hora que a gente foi descer do carro, vieram duas pessoas, né, dois rapazes, um estava armado, e eu só falei com a Conceição assim, Conceição, cuidado. E no momento, olha que coisa interessante, né? Eu falei, Deus, não deixa eu odiar esse rapaz, porque eu vou morrer, eu não quero morrer com raiva dele. Eu achei que ia morrer. E eu conversei com ele, tudo, e ele levou tudo, me xingou muito, né? Mas eu devia merecer. Eu agradeci, vai com Deus, meu filho, leva o carro, leva tudo. E como eu agi dessa forma, olha, é um sentimento, você tem razão, um sentimento tão bom, porque eu não tive raiva, eu não tive dor de cabeça, eu não tive nenhuma sequela do assalto. Então, só fazer uma observação nessa experiência sua. Você falou aí que você não reagiu por problema de coragem. Na verdade, ninguém reage por coragem. A pessoa reage por apego. Só para a gente pensar sobre isso. A pessoa, todos os que reagem por apego e não porque são corajosos. Ou medo, né? Ou medo. Na verdade, eu, no meu caso, tinha medo, né? De apanhar, porque eu não tinha nada para roubar mesmo, né? Não tinha nada. Era só medo, né? Então, nesse momento, assim, eu acho que é uma libertação. Isso, a gente tem que entender isso que você está falando, me corrija se eu estou errado, de libertação, de você se libertar. Libertação, A palavra certa, Jacira, para isso é liberação. Porque você se liberou de um karma, de uma marca magnética negativa. E a libertação vem quando você conhece a sua divindade. Essa sim, você se livra das dependências de outras circunstâncias externas. Né? Agora, essa aí é a liberação. E é a coisa mais gostosa de sentir, viu, Jacira? Eu entendi, e hoje você está falando isso, de todos os momentos a gente sentir essa, sabe, não ter essa sequela, essa dor, esse apego. O jovem está certo, porque alguém, principalmente, se tira as coisas de você, você acha que é seu, mas aqui é tudo emprestado mesmo, tudo emprestado, né? Às vezes foi emprestado justamente para a gente poder devolver para outro, né? O Marcelo Jacome está querendo falar. Pode falar, Marcelo. Boa noite, pessoal. Não sei, mas eu acho que tem hora que a gente reage pela reação, aquela coisa minha e tal. Depois, quando você chega em casa, ou você fala, não, para que eu reagi? Pelo menos às vezes que aconteceu comigo. Na teoria, eu não sei, a gente fala que não vai reagir, mas na hora H, acho que a gente acaba mexendo por causa do psicológico. E é tudo muito rápido também, né? É uma experiência interessante essa que você está falando aí, Marta, porque é o seguinte, não é de uma vez, só porque você sabe que é assim, que você já vai mudar seu comportamento. Então, você vai adaptando aos poucos mesmo, né? É gradual, como a Jacira falou. Por exemplo, você sabe o que vai acontecer amanhã, 10 horas da manhã. Não, é uma hora que você não imagina, a cabeça está... Você tem outro, pensando outra coisa, peraí, não. É totalmente inesperado. É muito caro já para você. É totalmente inesperado, você falou certo, é isso mesmo. Mas a gente está crescendo e está desenvolvendo, gradual esse crescimento, então a gente vai ganhando força para mudar de comportamento, é assim mesmo. Pois é, e Marcelo, demorou muito, eu te falei, eu já dei sombrinhada, tem muita menina aí na rua. Pois Na esquina do cara não me pegou, acho que era R$10, eu dei um soco no cara, eu falei, R$10, o cara volta, assim, aí aquela coisa que você faz, você acaba de fazer isso mesmo.
ai, R$10 eu não vou ficar mais pobre nem mais rico. Pois é. É isso. Gente, olha, o Celso, Sim. muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Liberação aí, é verdade, você falou. É você liberando, você se liberta. Pode falar assim? É, sim, perfeitamente, exatamente. Vai ficando mais leve, né? Cada vez mais leve. Mais gostoso viver, entendeu? Mais confiança interna. Paz de espírito, é isso. Eu aprendi muito hoje, viu? Quero te agradecer muito. Que bom. Vou assistir novamente, porque eu quero colocar em prática mais coisas. Que bom. E eu sei que a maioria das pessoas aqui, a gente conversa com muita gente, é quando a gente vai se liberando, né? Vamos liberar. Liberar tudo que não nos faz bem. Exatamente. Aí a gente vai se sentindo melhor. Alguém tem mais alguma colocação aí para o Celso? Já são 9h07. Então tá, gente. Quer finalizar, Celso? Eu quero agradecer a todos pela presença, porque sem a presença de vocês, eu não consigo me alimentar de tantas energias, né, que são fornecidas pelos planos superiores para nós todos. Então, para me alimentar, eu preciso de praticar, colocar isso em prática. E uma das coisas mais importantes que o ser humano tem é o compartilhamento, que é o dividir os pães, os alimentos espirituais, como Cristo fazia. Então, dividir os pães e peixes é contribuir para o crescimento espiritual e físico das pessoas. Que bom. Nós vamos gostar muito de ter o seu compartilhamento aqui sempre conosco, viu? Tá, Estamos sempre chamando aqui para a gente aprender mais um pouquinho e, principalmente, para a gente entender mais ainda aquele livro seu, O Poder das Palavras. É isso aí. Muito obrigado. Olha, nós agradecemos, obrigado a todos, que nós possamos ser bem melhores em 2022, para que 2022, né, nos receba melhor. E esse mês começou bem forte, né, com várias situações que nos coloca para pensar, várias situações que a gente acorda à noite, agradece a Deus. Infelizmente, nós, seres humanos, vamos dar muito valor a que a gente hoje nos foi emprestado por Deus, a nossa casa, a nossa cama, à medida que a gente vai vendo tantas pessoas sem nada, né? Perfeitamente, é isso mesmo. Espero que devolver tudo, né, Celso? Vai chegar a hora de devolver tudo, mas enquanto isso, vamos agradecer pela manutenção. Isso, mas não é por isso que nós não vamos cooperar com a caminhada desses nossos irmãos, né? Isso. Então, que a gente possa estar sempre em oração, que nós possamos levar algum lenitivo espiritual e material para que Deus se manifeste através de nós. Isso aí. Porque Deus ajuda o homem através do homem, né? Perfeitamente. É isso mesmo. Então, vamos, cada um, do jeito que pode, né? Vamos auxiliar, se pode, só em oração, vamos orar e pedir a Jesus que abençoe todas essas pessoas, que elas possam estar fortalecidas na sua caminhada. E para a gente terminar, nós vamos pedir o Paulo para fazer a prece final, e eu agradeço a todos vocês por estarem aqui conosco, e esse momento é muito especial para nós. A gente nunca deixa de nos reunir, e unidos a nossa oração é mais forte. Muito obrigada.